Tive uma semana abençoada no meio de vocês. Foi muito bom. Mais uma semana está começando, mas o meu tempo aqui está findando. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, de conversar com vocês, de estar aqui, de ministrar. Né? Alguns eu tive a oportunidade de ministrar pessoalmente, não consegui fazer a todos, mas eu sei que o Senhor vai completando aquilo que Ele deseja no coração de cada um de vocês. Amém? E essa noite, o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, que tem como título Colheita da Fidelidade. E eu queria ler Gênesis 37, do versículo 5 ao versículo 11 com você. Após a leitura, você pode se assentar. Gênesis 37, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Eu vou falar de um personagem que eu amo. Aliás, eu amo tantos personagens, né? José. Sabe que a gente, às vezes, cria, né, alguns bloqueios com determinados nomes. Antigamente, eu achava que José, João, era tão comum que eu não gostava muito de José, não. Meu pai chama João, né? Meu pai chama João. Então, José, João, Maria, nomes muito comuns, né? Não tinha uma certa resistência. Não achava feio, mas tinha uma certa resistência. E eu fui casar logo com José, né? Que o Adriano é Adriano José. E sabe que, ultimamente, assim, desde que eu cheguei em Manaus, mais ou menos, eu comecei a chamar ele de José. E as meninas acham que, quando eu chamo ele de José, era para dar bronca, mas não era, não. Quando eu estou brava, eu chamo de Adriano José. Aí ele já fica assim, o que aconteceu? Mas quando eu chamo de José, é uma coisa nova, né, para mim, chamar ele de José. Mas quando eu chamo de José, a intenção é chamar a atenção para algo importante. Realçar ou ressaltar alguma coisa que eu quero que ele tenha mais atenção do que se eu estivesse falando qualquer uma coisa trivial. Então, eu chamo José. Aí ele já sabe assim, opa, já ligou, ó o código aí, ó. Então, comecei a chamar ele de José. E quanto mais eu chamo ele de José, mais eu gosto do nome José. Interessante, né? Quanto mais eu chamo ele de José, mais eu gosto do nome José. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Capítulo 37, versículo 5. Fala o seguinte: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui estão os teus filhos. E eu peço humildemente que o Senhor me use com autoridade, com poder, com graça, para ministrar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, eu peço que o Senhor cuide do coração de cada um dos teus filhos, para que a terra que vai abrigar esta semente seja uma terra afofada, adubada pela tua presença, pelo teu Espírito, seja uma terra receptiva e uma terra fértil, que vai produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem se assentar. Eu comecei falando do nome José, né? José significa Deus acrescentará ou Deus multiplicará.
Então, toda vez, né, que eu chamo meu marido, José, ou toda vez que chamava aqui, ó, o pai de José chamava José, está falando assim, Deus vai multiplicar você, Deus vai, né, abençoar você no sentido de acrescentar ainda mais. E era isso que José escutava toda vez que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos chamavam ele. Porque quando você fala, aqui a gente ensina tanto sobre a importância dos nomes, né? Então, quando você fala sobre, quando você dá o nome ao seu filho e você vai repetir aquele nome, né? Você vai perpetuar, você está abençoando sempre o seu filho com o significado daquele nome. E assim era na vida de José. Todos nós nascemos com propósitos. Quando você teve seu filho nasceu, mas junto com ele nasceu um propósito. E através dele coisas vão acontecer. Missões nascem junto com o nosso nascimento. Todos nós temos um chamado do Senhor. Às vezes as pessoas pensam que chamado é só aqueles 5 ministérios. A nossa igreja ela é apostólica porque ela crê nos ministérios apostólicos de Efésios 4, né, que fala que Jesus deu, né, e chamou a uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E cada um desses ministérios tem uma função a desempenhar no corpo de Cristo, e elas são necessárias. Os ministérios são diferentes dos dons espirituais que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, que nós devemos, cada um de nós, buscar, porque são ferramentas essenciais para que nós vivamos os tempos do fim. Muito necessário. É importante você, quando vai discorrer ali em Coríntios, os dons que Paulo descreve, os dons espirituais que Paulo descreve, e você vê como cada um é rico. Domingo passado eu falei, né, sobre, né, no finalzinho da ministração, que existem esses dons, e Paulo entra no capítulo 13 falando, o melhor deles, o mais excelente, é o amor. Porque sem a evidência do amor no meio da igreja, os outros não são eficazes. E acabam, né, trazendo transtorno ao corpo de Cristo. Então, queridos, buscai os melhores dons, é o que Paulo fala para a gente, mas busque, sobretudo, o amor. Amém? Então, todos vocês têm um chamado. Ele pode não ser um chamado evidencial, um chamado que torna você evidente. De repente, você não tem um chamado para ministrar, para pregar, né? Não para pregar no púlpito, porque todos nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, ser embaixadores do Rei dos Reis, ser canal de bênção aonde formos, todos nós somos chamados para isso. Mas, às vezes, é através do sorriso, que sorri com graça, às vezes é através de um abraço ou de um serviço. Tem gente que serve com tanto carinho, com tanto desvelo, às vezes até a desconhecidos, que isso impacta a vida das pessoas. E é um motivo para a pessoa abrir a boca e falar sobre o que tem vivido, sobre os milagres que tem experimentado da parte do Senhor. O fato é que, se você não sabe para que você nasceu, está aí algo que você precisa buscar no Senhor. Pai, para que eu nasci? Qual é o meu papel no reino? O que eu fui chamado a fazer? José tinha um papel. E desde pequenininho, ele evidenciava isso. Desde novo, ele mostrava para o que tinha vindo. Ele fazia as coisas com excelência. Ele mostrava para o pai que ele é excelente nas coisas. Você não manda alguém ir vigiar o serviço de outro alguém, se esse alguém que vai vigiar não é excelente. Não tem um olhar de excelência, não tem um parâmetro para julgar. E era isso que o pai de José fazia muitas vezes. Vai lá, dá uma olhadinha no trabalho do irmão de vocês, dos seus irmãos. Dá uma olhadinha lá o que eles estão fazendo.
Vê se eles estão apacentando os rebanhos direitinho, vê se eles não estão entrando em lugares que não devia, vê se os pastos estão bons, vê se eles estão protegendo o rebanho da maneira como deveriam proteger. E ia lá José. Saía como um bom inspetor que era, fazia a inspeção dele e trazia o relatório para o pai dele. E de vez em quando o pai pedia para ele fazer isso. Então, desde a infância, ele já mostrava características e habilidades que Deus tinha colocado nele para exercer o propósito dele. Você, cada um de vocês, tem habilidades, tem características, que vocês acham até que essas habilidades, essas características, são apenas para desempenhar uma função, algo no seu trabalho, né? Algo para o qual você, de repente, tem inclinação. Só que Deus quer usar, inclusive, essa sua aptidão. Isso que você sabe fazer melhor. Porque são características que Deus colocou, plantou em você. E que você precisa identificar e desenvolver. E foi o que Deus fez na vida de José. Sabe, Moisés mostrava que era diferente desde a infância. Ele tinha dons e habilidades, e por onde passava, seu sucesso era notório. E isso despertou muita oposição espiritual. Às vezes você não entende porque você tenta fazer uma coisa e não dá certo. E você tenta de novo e a porta se fecha. E você tenta e você vai por vários caminhos. E quando você vê, está tão resistente que tem gente que não entende muito bem o mistério e fala assim, é porque não é para mim. Não, é o contrário. É porque é para você. Mas é porque o inimigo das nossas almas já viu aonde vai dar isso. Ele já entendeu todo o projeto. E ele tenta impedir que as coisas aconteçam para você. É assim que ele trabalha. O diabo não sabe o nosso futuro, de forma alguma. E ele não sabe o que nós pensamos. Ele não conhece os planos de Deus para nós. Mas eu queria que você raciocinasse comigo, acompanhe o meu raciocínio. O diabo, ele existe, né? Desde que o Senhor, né, fundou a terra, ele já estava lá. Ele já tinha se rebelado. Ele desceu, fez a arruaça que fez. Ele trouxe o pecado para o mundo através do engano. E a partir de então, ele acompanha a humanidade com seus demônios, ele espalhado pela humanidade, né, com os principados, potestades. Então, nós já temos milênios, de séculos, milênios de eras passadas, de histórias passadas. E ele está ali, entendendo tudo, entendendo como caminha a humanidade, entendendo como as coisas acontecem, entendendo o movimento, inclusive, dos nossos antepassados, as nossas famílias. Existem espíritos familiares que acompanham as gerações e entendem, olha, o avô fez isso, o bisavô fez aquilo, então as coisas caminham por aqui, ele já vai fechando, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele calcula uma rota, ele vê comportamento. A inteligência artificial faz isso. A inteligência artificial, às vezes, você está falando, conversando, e já tem hora que você pensa que a inteligência artificial está adivinhando até o que você está pensando. Mas por quê? Porque você faz determinadas pesquisas e ela já vai lá na frente de cerca e pum. Eu falei assim, eu nem botei isso como pesquisa ainda. Gente, você acha que Satanás, ele é mais burro que a inteligência artificial? Ele é esperto. Ele é enganador desde o princípio, mas ele é esperto. Ele é astuto. Então, ele não sabe o nosso futuro, mas ele calcula. A gente não sabe qual é o neon que está na nossa cabeça quando a gente nasce, né? Mas eu acredito que tem assim, alguma coisa nos identificando. Esse é marcado. Deus não faz acepção de pessoas.
Mas ele já conhece aqueles que hão de herdar a salvação desde o princípio. Isso é onisciência. Isso não é predestinação. Isso é só saber com antecedência quem vai herdar a salvação ou não. E por saber com antecedência, ele já conhece como vai ser o nosso ministério, ele já olha para você, ele olha hoje para Sofia e para Bela, e ele não vê as meninas hoje, as duas meninas com 12 anos, as duas meninas aqui sentadas na frente da igreja. Ele já vê a Sofia com o ministério dela lá na frente, profícuo, eficaz. Ele já vê a autoridade da Isabela sendo exercida lá na frente no futuro. O que ela vai fazer, o ministério que ela vai desenvolver, como ela vai ser usada. Ele já vê lá na frente os frutos que elas vão dar. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Então, assim que ele vê. Ele não olha a nossa falha de hoje. Ele não olha a nossa deficiência de hoje. Ele olha o que ele plantou em você para gerar lá na frente. E assim ele fez com José. Assim ele faz conosco. Então, quando o Satanás ele olha e vê algumas modificações, alguma coisa diferente acontecendo na vida de alguns de nós, ele fala assim, esse daí é destinado para coisas grandes, vou marcar com um X, vou botar aqui um neon, vou botar aqui um marca-texto. Eu vou aqui começar a prestar atenção no movimento dessa pessoa. E começa desde pequenininho a tentar matar, a destruir essa criança, destruir os sonhos. Quem aqui não tem história de tentativa de morte, né, de quase morte, desde a infância? De exemplos, de livramentos extraordinários que Deus dá, que por muito menos outros teriam morrido, mas ele sobreviveu. Quando vai ver, sobreviveu de novo. Que Deus marcou, olhou, esse é meu, destinado a coisas grandes, eu não vou deixar. Satanás, você não vai tocar. Meu marido, quando era criança, uma vez ele viu, ele já contou aqui, ele viu um demônio pular em cima da janela, brincando, né? Um demôniozinho, fingindo que é, né? Demôniozinho, como se fosse infantil, não existe demônio infantil, né? Eles chamam de hereis, mas são demônios com graus de periculosidade que a gente não deve ter medo, mas deve respeitar e mandar embora em nome de Jesus. Respeitar no sentido de entender que ele tem determinado poder, mas nós temos autoridade no nome de Jesus, daquele que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. É esse que nós servimos, e é no nome dele que a gente age. Então a gente não tem que temer nenhum tipo de demônio, potestade. Então quando a gente falar em demônio aqui, não se assuste, é só mandar embora, tá? É só expulsar no nome de Jesus. No teu nome não, porque nosso nome é fraco. O nome de Jesus é que é poderoso, né? A gente não tem força para nada, não. É nele. Então, ele estava lá, pequeno, não sei com quantos anos ele tinha, sei lá, uns 9, uns 8, uns 7, um negócio assim. Ainda lá na casa da dona Wanda, no apartamento. E aí, o bichinho começou a pular, o bichinho começou a brincar, né? Como se estivesse com uma capazinha de super-herói. Olha só, é bacana, olha só, não tem perigo não, pula daqui. Aí, subia na janela, pulava, e daqui a pouquinho subia de novo e se mostrava. Aí a criança olhava aquilo e disse, poxa, eu posso pular que eu vou voar igual ele, né? Mas aí, como o Senhor já tinha marcado, né, algo dentro dele o segurou. Não pula não. E está lá o demôniozinho na janela, pula, vem. E essa foi uma das coisas que ele passou. Então, Satanás, ele quer destruir desde pequenininho, sim, os nossos sonhos, a nossa vida. Ele não quer atrapalhar você. Quando você pensar que você está sendo atacado, Satanás está me atacando, ele quer me atrapalhar, ele não quer atrapalhar você. É porque isso é o máximo que ele, no momento, consegue fazer. Mas o que ele quer mesmo é matar você. É roubar tudo que você tem. Seus sonhos, sua vida, é destruir.
o que você tem, o que você é, o que você significa e o que você pode vir a ser no reino espiritual de ameaça para ele. É isso que ele quer. Só que José, ele desde pequeno, ele aprendeu quem ele era. Ontem nós tivemos aqui um encontro maravilhoso das mulheres e uma das coisas que nós falamos sobre identidade. Sabe, a pior coisa para o diabo é quando você sabe quem você é. Porque quando você tem ciência, noção de quem você é em Deus, que você é um salvo, escolhido, que você nasceu para reinar com Jesus em glória, que você tem autoridade no nome de Jesus, daquele que veio desfazer as obras do inferno, e que você pode usar o nome dele para fazer exatamente isso que ele veio fazer, ele se pela. Então o que ele quer fazer? Confundir a nossa identidade. Não, você não está com essa bola toda não, você peca. Como é que você vai ter autoridade para me expulsar? Você está todo no erro. É desse jeito. Então, queridos, a coisa que o diabo gosta de fazer é destruir a nossa identidade. Só que isso ele não conseguiu fazer com José. José sabia quem ele era. José foi criado por um homem que falava para ele que ele era filho escolhido de Deus e que ele tinha um propósito. Agora, nem mesmo Jacó sabia que o propósito seria tão grande, porque quando José contava os sonhos, até Jacó ficava assim: que isso? Você vai reinar sobre nós? Só que diferente dos filhos, ele não ficava indignado. Ele fazia o quê? Guardava no coração e meditava sobre aquilo. O que será que significa isso? Então, a primeira resistência que ele teve foi na sua família. Ele foi hostilizado pelos seus irmãos aos 17 anos. Vocês não têm noção. Não, talvez alguns de vocês tenham. Do que é ser hostilizado nesse nível por um irmão. Sabe, quando a gente é magoado, ferido, quando a gente é injustiçado por alguém que não conhece a gente, imagine que alguém fala para você assim: ah, um fulano, né, lá do centro da ilha, né, falou que você, ouviu falar de você e falou que você começou a falar alguma coisa contra você. Começou a descorrer ali, né, predicados negativos a seu respeito. Você não conhece a pessoa. Você nunca viu mais magra, mais gorda. Nunca viu. Isso vai te incomodar de alguma forma? Não vai te incomodar. Você não conhece, não sabe quem ela é. A pessoa não te conhece, você não conhece a pessoa. Ela não é ninguém para falar ao seu respeito. Agora, como diz Davi, né? Você, o meu irmão igual, aquele que caminhava comigo, seja um amigo querido, íntimo, que comia com você no prato. Seja um irmão de sangue que nasceu da mesma barriga que você. Seja um parente próximo, com quem você tinha um laço, né, mais achegado. Não importa. Mas quanto mais íntimo, mais doloroso é. Quando você é traído, injustiçado, abandonado. Agora você imagina, José, como todo irmão mais novo, poderia até irritar um pouquinho os irmãos mais velhos, mas admirava. Queria talvez ser igual. E ia atrás, porque via os irmãos dele e achava, sabe, ele perdeu a mãe quando o irmão mais novo dele nasceu. Então ele tinha o pai e os irmãos. E nesse momento, aos 17 anos, os irmãos dele querem matá-lo. E um deles tem a ideia de, em vez de matar, vende para essa caravana dos midianitas que está passando por aqui. E vendeu. Será que dá para a gente tentar imaginar a dor do coração de José nessa viagem? Nessa viagem, talvez ali no meio de muitas especiarias, talvez de outros escravos, caminhando ali para o Egito. E aí chega no Egito, ele que era um filho mimado do pai,
que tinha uma roupa diferente dos irmãos, que era tratado a pão de ló. Aquele menino era especial, gente. Aquele menino era tratado como o queridinho do papai. Por isso que dava tanto B.O. entre os irmãos, né? Era o queridinho do papai. E aquele menino ali, ó, no meio dos escravos, igual a qualquer um, sendo escolhido, olhando para ver, né? Vamos ver como é que está essa saúde desse escravo aqui, para ver se ele não vai me dar mais prejuízo, né? Ou se ele vai me dar, então, olha isso, olha aquilo, olha dente, olha olho, né? Vê como é que está. E aquele menino estava, ó, só o suco, né? Tava no jeito, bichinho. Inteligente, né? Sabia ler e escrever. Aí foi pego para um dos melhores trabalhos. E quando ele estava na casa do seu senhor, ele fez o seu melhor. Porque lembra que eu falei que significava José? Deus acrescentará, Deus multiplica. Tudo que José colocava a mão prosperava. Tudo que José fazia era com excelência. Não é porque ele tinha mágica na mão, não. Mais uma vez eu falo aqui o que eu falei para vocês na quinta-feira. Era homem igual a vocês, é homem como nós somos seres humanos. Era sujeito às mesmas paixões. Igualzinho a gente. Então ele não tinha nenhuma magia, não. O que ele tinha era conhecimento da sua identidade, quem ele era e como ele foi criado. Então ele dava o seu melhor. E como ele dava o seu melhor, Deus abençoava. E tudo que ele botava a mão prosperava. Então outra resistência que ele encontrou na casa do seu senhor foi logo acusado de assédio sexual. A mulher que tentou alguma coisa, que ele devia ser bonito, gente, 17 anos, né? Flor da idade, os hormônios todos em dia, né? Trabalhando na lida com os irmãos, andando para lá e para cá. Naquela época acho que não tinha nem gente obesa, né? Porque eu andava, comia coisa saudável, não tinha tanta coisa ruim que a gente come hoje, era tudo saudável. Não tinha nem trabalho para conseguir coisa saudável, né, Lari? A mulher botou o olho nele, gente. Mas qual foi a postura dele? Eu vou fazer isso com o meu Senhor. E ele fala de um jeito que ele fala assim, olha, o meu Senhor, e aí agora está falando sobre Potifar, não me vedou nada em tudo que ele possui. Ou seja, olha o status que ele alcançou na casa daquele homem, que era um homem influente no Egito. Nada que Potifar tinha era vedado ao toque, à gerência, à administração de José. Porque quando ele começou a trabalhar na casa de Potifar, Potifar olhou e falou assim, gente, tudo que esse menino faz dá certo. Ele é a menina, né, a mina de ouro. Tudo que ele põe a mão multiplica, dá certo. Então, eu vou colocar ele, não é sobre isso aqui só não. Eu vou falar para ele, ó, está tudo contigo, você vai administrar tudo. A única coisa que tu não vai administrar, que não vai pôr a mão é minha mulher. Sinceramente, Potifar já sabia, né, a encrenca que tinha em casa. Tanto que se ele acreditasse mesmo na mulher, ele não tinha mandado prender José, ele tinha mandado matar. Ele tinha poder para isso. Mas ele não podia ficar na mão, com a honra na mão. Então, mandou prender José. Então, foi outra coisa que aconteceu na vida dele. Foi preso. E na prisão, né, outra resistência, ou seja, parece que as coisas só estavam andando para trás. Outra resistência na vida dele, foi esquecido. Na prisão, da mesma forma que aconteceu na casa de Potifar, na prisão, ele também foi abençoado com a autoridade reconhecida. Eu imagino José na prisão, com liberdade de andar, né, ali dentro da prisão, mas com liberdade de andar entre os presos, entre as celas, porque ele administrava a prisão, ele administrava o estado dos presos. Talvez, ó, agora está na hora do banho de sol, vamos lá você, vamos passear, vamos lá pegar um sol. Não, você é o da confusão, você fica aí, você vai depois na turma B, então a turma A vai antes, e depois alguns aqui vão separar. E assim ele ia administrando a prisão. Talvez administrava a alimentação,
Não sei, eu sei que o carcereiro responsável descansou, porque colocou José na administração de tudo. E ali ele conheceu a história do padeiro e do copeiro, que vocês sabem muito bem. Entregou um sonho. E uma coisa interessante, queridos, é que, às vezes, nós, como seres humanos, quando acontece um revés, a gente tem a gente não, porque vocês são diferentes. Outras pessoas podem ter a inclinação de, fui vendido pelo escravo, como escravo, né? Para mim acabou, né? Para mim não tem mais, né? Não tem mais esperança de ter nada meu. Eu era rico, filho de um pai rico, e agora estou aqui, meu pai acha que eu morri. Nunca ninguém vai lembrar de mim aqui. Ele podia pensar assim. E começar a pensar de forma derrotista. Não importa como ele pensou, importa que ele não agiu dessa forma. Eu até acredito que em alguns momentos ele deitava a cabeça no travesseiro e chorava com o Senhor. Poxa, Senhor, porque não é fácil, gente. Você se imagina, filho de um pai rico, com tudo do bom, e de repente você é vendido pelos seus irmãos como escravo. Humanamente falando, e eu ressalto, era humano, e a história aconteceu. Ele, poxa, Senhor, cadê o sonho? Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que ele murmurou. O que ele fez? Se fortaleceu na fé do Deus que ele aprendeu do seu pai. Porque se ele tivesse murmurado, ele não teria sido excelente. Se ele tivesse murmurado, ele não teria sido abençoador. Se ele tivesse esquecido da fé dele, num Deus que ele cria, ele não teria sido multiplicador do que Potifar tinha, e muito menos na prisão. E quem é que se sente humilhado, rejeitado, traído, abandonado, no fundo do poço, não tem mais jeito, ainda vai se importar com o sonho dos outros? Não se importa. Mas José não era assim. Então, quando ele ficou sabendo que alguém tinha tido sonho e que foi contar... detalhe. Certamente, ele era um abençoador na prisão. Porque, senão, não saíam contando as coisas para ele para que as coisas fossem resolvidas. Então, a forma dele agir, a forma dele falar, também era uma marca. E aí, o copeiro contou o sonho para ele. O outro viu que o sonho era bom, contou também. Só que o sonho dele não teve um fim legal. Morreu. Exatamente como José falou, aconteceu. E o que o copeiro falou para ele? Olha, pode deixar, que quando eu chegar no palácio, eu vou lembrar de você, fechamento, tá? Vi que você fez por mim, você me trouxe uma palavra de ânimo, você falou sobre o meu sonho. E pode deixar, quando eu chegar no palácio, eu lembro de falar de você. Lembrou? E continuou José ali, na prisão. Os propósitos de Deus na vida de José o levaram a passar por um processo. A gente falou aqui, na quinta-feira, sobre um processo de Deus na vida de Moisés. E com José não foi diferente. Ele passou por um processo de ser vendido, de ser tratado nas suas dores emocionais, por ter sido rejeitado pelos seus irmãos. Depois ele foi vendido como escravo. Agora estava num lugar de prisioneiro injustamente, porque ele foi fiel ao Senhor em primeiro lugar e fiel ao seu senhor Potifar. Mas Deus fez com que José passasse por todos esses processos. José era um filho querido que o Senhor transformou em um escravo em terras distantes e depois prisioneiro, até chegar no governo. Ele se transformou em um homem rico, influente, poderoso, famoso e temido. Uma coisa que eu acho linda, quando o faraó escuta todo o sonho que José interpretou,
E além da interpretação, ainda traz uma palavra de sabedoria. E tudo isso é dom espiritual. Interpretação de sonhos, palavra de sabedoria. Porque o que Moisés evidenciou ali foram duas coisas, né? A interpretação dos sonhos e o que fazer com esse sonho. Porque às vezes você consegue interpretar um sonho. Mas depois da interpretação de sonhos, o que vem depois? O que fazer com aquilo? E aí José brilhantemente trouxe para ele o que fazer diante daquilo. Faraó, que tinha homens debaixo do seu comando para dar orientação, para que ele pudesse buscar conselho, tinha os conselheiros do rei, tinha os magos também, que podiam fazer lá os truques deles. Nunca tinha visto uma sabedoria e a unção de Deus sobre um homem como ele viu com José. E eu acho lindo quando ele exclama: em quem encontraríamos o poder dos deuses altíssimos como em você? Ele fica até confuso, dos deuses santos, né? Ele fica até confuso. Mas era o Deus vivo, o Senhor dos senhores, que estava dando inteligência, capacidade e estratégia para José. E o bacana é que ele podia ter se enchido com aquilo, né? Poxa, José foi um homem que ele acordou escravo naquele dia, mas ele dormiu governador. E na mesma hora ele acreditou toda aquela sabedoria, aquela estratégia ao Senhor. Não fui eu. Foi o Senhor na minha vida. Isso é perfil de quem é fiel. Isso não é perfil de quem se esqueceu de Deus. Isso é perfil de quem manteve a sua fidelidade até ali, nos momentos difíceis. Às vezes a gente escuta assim, dá poder e dá riqueza que você descobre quem é. Só que ele já tinha riqueza antes. Agora, ele era um dos homens mais poderosos daquela época. Lembra que a fome alcançou toda aquela região. E quando a fome começou a apertar mais, ficaram sabendo que no Egito tinha comida. Começavam as cidades vizinhas, os países vizinhos, na verdade, né? Os países daquela irem para o Egito comprar. E quem é que dava a palavra de quanto vender, como vender, para quem vender? Quem fazia? Era Faraó? Era José. E o que isso deu a ele? Poder. Então ele era um homem extremamente poderoso, rico, influente. Agora, vamos dar um passo atrás na história? O que ele podia ter feito com Potifar e a mulher dele? Ah, me jogou no calabouço, né? Eu que era inocente na história. A Bíblia não fala que ele fez alguma coisa contra eles. José não levantou a mão contra Potifar ou contra a mulher que falou, né? Que falou de forma errada, né? Que falou que ele não tinha feito, na verdade, que o acusou injustamente. Isso mostra mais uma vez o que fazia, né? O que formava o caráter de José. José foi traído, acusado, injustiçado, esquecido, mas quando teve oportunidade, não usou a sua posição para a vingança e nem descontou as suas angústias em ninguém. Ele não passou a vida carregando mágoas, ressentimento ou dor da ingratidão. Por muito menos, às vezes a gente reclama, por muito menos a gente vive uma vida queixosa e por muito menos pessoas abandonam a fé porque não querem continuar caminhando num Deus que, do jeito que eles estão seguindo, né, não está fazendo o que eles querem. O que eu entendo da vida de José até aqui? Que a fidelidade ao Senhor, por isso que a colheita da fidelidade, que a fidelidade dele ao Deus que ele serve, ao Deus que ele servia, o manteve de pé até ali. E fez com que ele continuasse sendo excelente em tudo que ele fazia. Não somente prosperando onde ele colocava as mãos, mas sendo
multiplicador, abençoador, porque as pessoas viam nele o Espírito de Deus. Ao ponto de Faraó falar assim, não tem ninguém para fazer isso que não José. Coloca ele no cargo. Nada do que ele passou apagou ou sequer diminuiu a fé que ele tinha no Deus que ele ouviu de seu pai até os 17 anos. José tinha 17 anos quando ele foi vendido. E todo o processo, até alguém lembrar dele no palácio, levou 13 anos. Ele só assumiu o cargo de governador aos 30 anos. Aos 30 anos, Faraó o proclamou governador de toda a terra do Egito. E todo o processo de José, que levou esses 30 anos. Porém, quando chegou a hora, Deus me deu a sua sorte de um dia para a noite. Às vezes você recebeu uma promessa, ou nasceu com uma promessa, como eu falei aqui, cada um de nós nasceu com um chamado. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, e quando Deus dá uma palavra profética, quando Deus coloca algo no seu coração a respeito disso, através da leitura da Bíblia, através de um profeta que fala com você, isso não quer dizer que isso vai acontecer num período curto de tempo, normalmente não. Normalmente ele te fala agora para algo que ele vai começar a trabalhar na sua vida, para lá na frente você ver cumprir. José foi vendido com 17 anos. Mas ele não teve esses sonhos com 17 anos. A mãe dele ainda era viva quando ele teve esses sonhos. Porque Jacó falou assim, você acha que eu e sua mãe... Ele não tinha Lia como mãe. Então, ele ainda era menor, ele era pequeno, ele era criança quando ele teve esses sonhos. Então, eu arrisco a dizer que do que ele sonhou até se concretizar, pelo menos 20 anos se passaram. Porque dos 17 aos 30, quando aconteceu, foram 13. Pelo menos aí, mais uns 7 anos, no mínimo, pelo menos 20 anos, eu arrisco dizer, essa é conta minha, tá? Não é bíblica não, essa conta de 20 é conta minha, é julgamento meu. Porque, como eu falei, Raquel ainda era viva, ele ainda era criança. Os 13 não, os 13 está na Bíblia, ele foi vendido com 17 e iniciou o seu governo com 30. Então, 13 anos só nesse processo. O que eu quero que vocês analisem é, muito tempo se passou da promessa até o cumprimento. E às vezes a gente fica numa correria. Ah, Deus, o profeta mentiu, Deus se enganou, aconteceu alguma coisa no meio do percurso, isso não vai acontecer. Gente, em que momento que José estava preso na prisão, que estava na cara que estava tudo no caminho certo? Em que momento que ele estava lá sendo vendido, que estava na cara que as coisas estavam caminhando para o cumprimento da missão, do propósito de Deus, dos sonhos de Deus para a vida dele? Parecia que estava tudo andando para trás, tudo dando errado. Mas independente do que ele achava, independente do que ele, do que estava aparecendo, acontecendo na realidade ali ao redor de José, ele não se ateve às circunstâncias. Então, presta atenção, não olhem as circunstâncias, não olhem o que está acontecendo ao seu redor, não se fie naquilo que está aparente aos seus olhos, porque não é isso que vai determinar o cumprimento dos sonhos, das promessas do Senhor na sua vida. O que vai determinar o cumprimento do processo e do cumprimento do sonho do Senhor na sua vida? Perseverar em confiar no Senhor e na promessa que Ele declarou sobre a sua vida. Isso foi o diferencial na vida de José. Porque foi ele ter certeza. O que Jeremias fala? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Quando estiver difícil, quando estiver doloroso. Eu sei, pastor, eu sou humano, eu sei. José também era. José estava sozinho. E estava, sido abandonado, Foi abandonado pelos irmãos, foi traído pelos irmãos. Disseram que ele fez uma coisa que ele não fez. Gente, que é uma coisa que machuca a gente, é injustiça. E ele estava lá, 13 anos se passaram depois que tudo começou a dar errado. E de repente, não começou a dar certo não. Explodiu de uma hora para outra. Saiu do calabouço e foi direto para o governo. Foi direto para o palácio.
governador. Diz que ele acordou prisioneiro e dormiu governador. Mas nem isso subiu para a cabeça dele. Então a Bíblia não relata José chorando em momento algum do processo. Ele não reclamou, não questionou a Deus, não duvidou dos sonhos, das promessas, nem do poder de Deus. Muito pelo contrário. Todo o processo de Deus na vida dele foi lapidando José para ele se tornar um líder antes mesmo de chegar ao palácio. Então, a liderança de José foi sendo lapidada ao longo desses 13 anos. E tudo que Deus ia colocando nas mãos dele, ele fazia com excelência, com unção de prosperidade e governo. Em nenhum momento vemos José chorar. Nem quando a mãe dele morreu, nem quando ele foi vendido, nem quando ele foi feito escravo, nem quando ele foi caluniado, preso ou esquecido. Mas tem um momento que ele chora. Tem um momento que ele chora tão alto que ele não consegue abafar o choro. Abre lá em Gênesis 45, 1 a 5. Esse é o choro de José. Gênesis 45, 1 a 5. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Isso é a fala de alguém que sabe o propósito que tem, que sabe para que nasceu, que sabe por que passou por tudo aquilo e que glorifica ao Deus porque sabe que Deus foi fiel para com ele. José tinha, nesse tempo, 39 anos, quando se deu a revelar aos seus irmãos. 22 anos depois dele ter sido vendido. 22 anos depois de olhar para a cara dos seus irmãos. 22 anos sem ver o seu pai, sem saber como é que seu pai estava. O que ele mais queria é: meu pai vive. Ele está realmente vivo. Cadê meu irmão? Meu irmão está ali, né? Benjamim. E ele chora. Mas esse choro, querido, não é um choro de mágoa. Esse choro não era um choro de ressentimento. Porque senão ele tinha poder para matar todos os irmãos e sair completamente tranquilo. Ele tinha autoridade para isso. Esse choro era um choro de amor e de perdão. E ele tranquiliza os seus irmãos. Interessante que a história lá na frente vai dizer que quando Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados, né? E aí ele teve que acalmar mais uma vez o coração. Assim, gente, vocês não entenderam. Eu sei para que eu nasci. E fui para a preservação da vida. Querido, vocês foram chamados para isso também. Para trazer vida às pessoas. Não se deixem enganar por vozes de que vocês não são capazes disso, porque vocês são inferiores, porque vocês pecam. Isso Satanás fala para todo mundo. Alguns ele consegue enganar, outros, como José, sabem quem são. Sabem que foram chamados para a preservação da vida. Você foi chamado para a multiplicação da vida de Deus. Para dizer a esse mundo que está sem saber qual é a sua identidade, que existe um Deus vivo, que ainda hoje cura, liberta, transforma. E você é portador das boas novas. Seja como José. Tenha sabedoria e aonde você colocar as mãos, façam o melhor, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: esse é diferente, esse eu quero perto de mim,
Esse eu quero trabalhando para mim. Esse eu quero conversando comigo. Esse eu quero me aconselhando. Esse eu quero passando o dia comigo, porque eu me sinto bem do lado dele. Coisa triste é quando você vê alguém que se diz crente, ou algum crente, que perdeu totalmente o referencial de quem ele é. E quando abre a boca, o coração não está cheio de graça, de paz, de alegria, de amor. Os frutos do Espírito, né? De mansidão, de domínio próprio, de temperança, de fé. Muito pelo contrário. Está desgostoso, está descrente. Abre a boca, quando vê, só está amaldiçoando a si mesmo, a sua família, ao seu emprego, ao seu país. Mas entre vocês, isso não é assim. Amém? Vocês são a geração do avivamento. Estão lembrados? Nunca esqueçam disso. Vocês são a geração do avivamento. E quando vocês, todos os dias, que pegarem o celular para falar com alguém, porque antigamente era só quando você saía de casa, né? Quando você sair de casa, você já é um portador da palavra de Deus, já é um missionário. Está indo na padaria, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. E quando eu abrir a boca, tem que fluir vida. Foi Jesus que falou isso? Que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E é isso que tem que fluir da gente. Rios de águas vivas já fluem do seu interior para trazer vida. Foi para isso que você foi chamado. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria saber se tem alguém aqui que não tem a menor noção do que para que foi chamado. Pastora, eu não sei para que eu vim, eu não sei para que eu fui chamado, não sei, né? O mineiro fala, onde eu estou, para onde eu vou, eu não sei o que é. Se tiver alguém aqui que não sabe e quiser vir aqui à frente para que a gente ore, para que o Senhor possa ministrar ao seu coração, querido, você foi chamado para algo excelente. E quando é algo excelente, eu conversei muitas vezes com meu marido sobre isso, quando a gente iniciou o Ministério Apostólico Goel. O que é grande para Deus? Porque a gente sabe o que é grande para o homem, né? Grande para o homem, né? São coisas que todos veem, todos aplaudem, né? Todos falam. Isso é grande para o homem. Mas o que é grande para Deus? Todos nós fomos chamados para coisas grandes, porque nós fomos chamados para reinar com Ele em glória. E isso é grandioso. Amém? Então eu estou até feliz, porque ninguém está em dúvida que todo mundo sabe para o que foi chamado, né? Ah, sim, não precisa não, pode vir, né? É para você ter, para que o Espírito Santo possa se revelar a você. Senhor, para o que eu fui chamado? Gente, que em nome de Jesus, todo espírito de vergonha, de intimidação, caia por terra em nome de Jesus. Eu fico feliz se você tem certeza para o que foi chamado, amém. Porque eu demorei muito tempo para saber para o que eu fui chamado, sabia? Eu demorei. Eu, com a idade da maioria aqui, não sabia para o que eu tinha sido chamada. Porque eu fugia do meu chamado. Eu falei assim, não, pastora, não. Primeiro que a primeira coisa que eu falei para o meu marido, quando a gente se conheceu, duas coisas eu preciso te dizer. Primeira, não volto para o Rio, não caso com pastor. Duas coisas. Toma cuidado com o que vocês falam. Porque eu não me via. Mas não importa como você se vê. O que importa é o que Deus vê e o que Deus coloca em você. Não importa o que você vê. Tahira está dormindo ali. Ela não sabe se a economia do Brasil está legal, se não está, como é que está a política. Ela não sabe se amanhã vai ter leite para ela, se não vai. Ela não está nem aí. Mas Deus já tem um propósito na vida dela. E já foi falado o propósito. O espírito da Tahira sabe qual é o propósito dela. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito da Tahira sabe. A alma da Tahira, que é o intelecto, ainda vai aprender, ainda vai entender, ainda vai ser chamado a esse mistério. Espero que ela não brigue
com o ministério dela. E nem atrase. Porque eu demorei muito tempo. E mesmo assim, eu não queria ser pastora não, mas fiz seminário. Quando eu conheci o pastor, já tinha feito. Fiz seminário, me preparei. Mas fugia do propósito, porque eu não via em mim. Não é o que você vê, é o que Deus coloca em você. Senhor, as tuas filhas estão aqui diante do Senhor nesse momento. Honra a atitude delas de ter saído do seu lugar para estar aqui diante do teu altar. Pai Santo, elas já buscam o Senhor. Elas são mulheres abençoadas, mulheres corajosas, mulheres que sabem o seu lugar diante do Senhor. Elas sabem que o Senhor é Pai. Elas sabem que são filhas. Mas nesse momento, elas querem uma confirmação do Senhor sobre o chamado do Senhor na vida delas. Cada uma delas nasceu com um propósito, com missão. E nelas foi desenvolvidas habilidades e características para desempenhar esse propósito e essa missão. O que eu peço com todo carinho, Espírito Santo, se revela a elas de uma forma extraordinariamente diferente essa noite. Eu não sei, porque o Senhor é tão criativo, o Senhor tem um poder criativo de manifestar a sua presença e o seu poder. O Senhor pode mostrar em sonho a elas. O Senhor pode falar audivelmente a elas. O Senhor pode mostrar através de algum evento para elas. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu peço, Espírito Santo, sussurra para elas. Qual o chamado da Larissa? O que o Senhor espera que ela faça? O que o Senhor deseja dela para que ela possa obedecer? Qual o chamado da Jussiara? Aonde o Senhor quer que ela trabalhe? Fazendo o quê? Com quem? Diga a ela, Pai. Traga claramente, em nome de Jesus. A irmã Severina também, Pai. Que ela possa escutar, com toda a sua simplicidade, a voz do Senhor falando ao seu coração, dizendo: filha, eu quero isso. Ou filha, você já está fazendo isso. Que o Senhor possa confirmar no coração dela, que ela possa escutar. Da mesma forma, Pai, a Adriana. Que o Senhor possa, Pai, se revelar a Adriana de uma forma extraordinária, sobrenatural, confirmando a ela o seu chamado. E também a Denise, Pai, que está aqui diante do Senhor, que ela possa receber do Senhor qual é o seu chamado, a sua missão e o seu propósito. E que cada uma delas, e cada um dos teus filhos, e cada um de nós, possamos exercer o nosso chamado com excelência, assim como José exerceu. Que quando as pessoas olharem para o nosso serviço para o reino, que quando as pessoas olharem como nós nos desenvolvemos no serviço para o Senhor, seja com conversas, aconselhamento, com serviço, com cuidado, seja como for, ministrando, louvando, sendo intercessores, mas que o Senhor possa, que nós possamos mostrar, exalar, evidenciar a manifestação do Teu Espírito através de nós, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos e filhas nesse lugar, que nós possamos ser obedientes, para que naquele grande dia, onde chegarmos diante do Senhor com as nossas mãos, com as nossas obras, elas não sejam reprovadas como palha, mas que elas possam ser aprovadas como ouro. Que o Senhor possa recolher das nossas mãos as almas que nós conseguimos alcançar através das habilidades que o Senhor colocou nas nossas mãos. E queremos escutar do Senhor: vem estar, servo bom e fiel. Aleluia. Entra no reino, no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigada.